seja muito bem-vindo. Meu nome é Almir Rivas. Eu estou aqui nessa primeira aula relacionada à pornografia. Essa aula deve ser vinculada originalmente no nosso canal no WhatsApp, para que as pessoas que estão vivendo a luta aí contra a pornografia possam começar a entender como é que é esse vício, o que acontece, e a partir daí possam lutar contra isso e se libertar desse vício. Eu trabalho com atendimento terapêutico, eu trabalho com jovens, com casados, com idosos e também, principalmente, né, trabalhando a questão da pornografia na vida das pessoas, que nós vamos ver aí tudo que ela causa, para ajudar a eliminar esse tanto de problema que ela tem, que ela causa, tá bom? Então vamos à aula, que é o que interessa. A aula provavelmente não deve ser tão grande, deve ser uma aula curta, talvez uns 15, 20 minutos, vamos ver. É a nossa primeira aula, vamos fazer essa experiência junto. Bom, o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês na questão da pornografia é que nós entendamos uma experiência que foi feita com ratos. Como é que funcionava essa experiência? É simples, você colocava, separava um rato macho, um rato fêmea, e deixavam eles em um ambiente ali, propício que eles pudessem se ver ali, e eles, ao se verem, iniciavam um processo de cópula constante. O rato copulava com a fêmea constantemente, com uma frequência muito grande, porém chegava um ponto que, de repente, o rato começava a reduzir essa frequência de cópula, ia reduzindo, até ficar ali bem espaçado. Isso acontecia quando ele se sentia ali satisfeito, o suficiente para aquilo, né? Porém, se naquele momento se retirasse aquela fêmea, colocasse uma fêmea nova, o rato voltava a esse ciclo de copular com ela intensamente, cada vez mais intensamente, até que de repente ele começava de novo a entrar numa normalidade, num espaçamento maior. Isso foi feito vários testes, percebia isso o tempo todo, toda vez que se renovava, né? Então, se você renovasse várias fêmeas, ele era capaz de copular até chegar a uma completa exaustão, né? Como se dizem na área de tecnologia, ele entrava em looping, né? Ele ficava fazendo aquilo ali até não aguentar mais. Então, essa experiência é o chamado efeito, o resultado dessa experiência é aquilo que se chama de efeito Coolidge, né? Essa resposta automática que esse rato tinha para novas parceiras. E isso não é porque ele só era um rato macho. Isso acontecia também com algumas experiências que tiveram com rato com a fêmea, né? E o que explica isso, né? O que explica isso é um circuito que existe no cérebro desses animais chamado circuito primitivo, que é um circuito que tem uma ligação direta com o sistema de recompensa. E nesse sistema de recompensa, ele recompensa o organismo mais prazerosamente ou mais intensamente quando normalmente você está fazendo aquelas situações que têm a ver com a preservação ou a perpetuação da espécie. Então, quando você tem o sexo, quando você tem amizades, quando você se alimenta, quando você tem novidades, né? E isso funciona da mesma maneira lá para os ratos como para os homens. E uma coisa interessante é que nesse sistema de recompensa, a parte sexual tem uma diferenciação ali, tem uma intensidade maior. Então, isso explica muita coisa, né, num primeiro ponto. Porque isso se repete com, por exemplo, com homens. E se repete com homens não necessariamente quando os homens, só quando eles têm de fato uma mulher na frente dele, entendeu? Ou quando uma mulher tem um homem na frente dela. Mas isso se repete com as imagens de mulheres, as imagens de homens. E, consequentemente,
com os vídeos de mulheres e com os vídeos de homens, correto? Então, quando há ali uma novidade erótica, essa intensidade, esse desejo de popular, ele se intensifica. E isso é o dispositivo utilizado na questão da pornografia. Entenderam? Então, se apresenta uma novidade. Se você está vendo um filme com um casal de ator, de repente aparece mais uma mulher, ou parece mais um casal, aquilo se intensifica, porque é uma novidade. Dispara de novo esse teu sistema, esse circuito primitivo, né? Então, isso é um sistema primitivo nosso, existe aí desde sempre, tá bom? E a gente pode dizer que isso a gente já começa a perceber por que que a pornografia acorrenta a gente. Porque quando ver um novo vídeo, quando vê um vídeo novo com a facilidade que nós conseguimos ver, isso vai criando um laço cada vez mais forte. E a gente vai entender que acaba gerando um vício. Só que existe uma diferença básica. Com o rato, a coisa era real. Ele vê a parceira está ali, ele troca por uma parceira nova, ela está ali. Com a pornografia, isso é completamente real, porque você não precisa ver a parceira. Não precisa estar ali concretamente, basta que você veja um vídeo, uma foto, né, uma imagem no celular, um feed do Instagram, relacionado. Perfeito? Então, esse é o primeiro ponto, para a gente entender que existe um sistema aí que funciona com isso muito claramente, e que ele está ligado diretamente ao nosso sistema de recompensa, tá bom? Porém, o que que acontece? Quando o nosso sistema de recompensa detecta essa situação que, que ligada às questões de sobrevivência da espécie, existe um neurotransmissor chamado dopamina, que ele atua no nosso organismo para que o sistema de recompensa seja deseje fazer aquilo novamente, vocês entenderam? Então, ele vai desejar novamente fazer aquela ação. Ora, se aquela ação foi ver um vídeo pornográfico, ele vai voltar e vai desejar ver novamente aquela ação, correto? E só que é como se ele dissesse assim, olha, vê aquela ação, mas vê um pouco mais. Então você vai querer aquela ação, daqui a pouco você vai querer ver um pouco mais. Ou você vai buscar uma novidade com relação a isso. É por isso que muitas vezes a dopamina é chamada de molécula do vício. Aquilo que às vezes era muito chamado como molécula do prazer, assim, ela ganhou um novo apelido chamado de molécula do vício. Por quê? Porque ela, além de criar o desejo, criar o querer mais de fazer aquilo de novo, ela acrescenta um pouquinho mais. E quanto mais prazerosa a coisa, mais é a injeção de dopamina. E a nossa parte sexual, e a nossa parte de alimentação, né, mas a gente está falando da parte sexual, ela é uma das coisas vitais, obviamente. Né? Senão a nossa espécie não sobrevive. Então, por exemplo, vamos fazer uma comparação boba aqui. Se suponhamos que eu gosto muito de coxinha, né? Daquele salgado coxinha. E eu não goste de alface. Se eu comer uma coxinha, eu vou ter uma injeção de dopamina. Se eu comer uma alface, eu vou ter uma injeção muito menor de dopamina. Quase zero. Entendeu? Então, o que que eu vou ter vontade de voltar a fazer? Comer coxinha. Entendeu? Então, esse é um exemplo só para você entender que quando isso se refere à parte sexual, isso é muito mais intenso, tá bom? E além disso, uma outra coisa importante é que a dopamina ela não só atua no sentido de como uma recompensa daquilo que eu vejo, mas, mas ela também atua na questão da expectativa do que eu vejo, no desejo do que eu vejo, no que eu quero mais ver, entendeu? Então, o que eu quero ver de novo. Então, a expectativa de ver
um vídeo pornográfico, de ver uma imagem pornográfica, também dispara a dopamina. Ou seja, ela atua também na antecipação do desejo, ela atua como um impulso para o desejo. E ela dispara um comportamento de busca pelaquela situação. Isso, o que você percebe que é a formação do ciclo do vício ali, né? De todo vício, né? Então ela vai tentar procurar, vai tentar reproduzir. Para vocês entenderem isso, olha como é que funciona a coisa. Fizeram uma outra experiência que colocaram alguns homens vendo filme pornográfico. E aí eles viam. Depois de um tempo, sei lá, uma hora, duas e tal, a mesma cena, era uma cena repetida e tal, o que que aconteceu? Eles começaram a perder o interesse, a dar um cansaço. Só que, assim, depois de passar umas 18 vezes, os caras, na 19ª vez, inseriram cenas novas. E os caras, pá, se ligaram de novo. Porque a questão da novidade que a gente está falando o tempo todo aqui, a questão do ser novo, do ter experiência nova, do ter motivações novas, situações novas, entendeu? É aí que estímulos novos, é aí que a dopamina atua. Perfeito? Então, só para entender direito essa situação. E o que agrava com relação a isso? É que, primeiro, que na internet você é capaz de ver uma centena de vídeos numa mesma página. Ou seja, vamos voltar lá para o rato? Centenas de novas parceiras numa mesma página. E isso ativa cada vez mais o seu sistema de recompensa. E isso injeta cada vez mais a dopamina na tua cabeça. E aí basta um clique, vem um novo, basta um outro clique, vem um novo. Daqui a pouco você não só quer ver novas pessoas, mas você quer pessoas novas fazendo coisas novas. Daqui a pouco você não quer só pessoas novas fazendo coisas novas. Você quer pessoas novas fazendo coisas diferentes. Daqui a pouco você não quer só pessoas novas fazendo coisas novas e fazendo coisas diferentes. Você vai querer pessoas começando a fazer coisas muito estranhas, muito anormais. Isso vai acelerando absurdamente na internet pela velocidade, pela quantidade de vídeos e de estímulos que ela recebe. E isso é o que os cientistas chamam de estímulo supranormal, que vai atuar no circuito primitivo e como tem uma relação direta com a parte sexual, né? Ele vai trabalhar como se fosse moldando o cérebro, alterando o cérebro, alterando a forma de receber esse estímulo. E isso vai ser muito, mas muito grave quando se refere à adolescência, no período da adolescência, porque o cérebro do adolescente, ele está em formação, entendeu? Então isso vai ficando cada vez mais grave, cada vez vai piorando a situação, e ele vai entrando numa situação de vício que já não é mais só o prazer em si, ou a recompensa do prazer, ou o neurotransmissor que atua, mas se torna uma marca física no seu cérebro. E aí vai ficar cada vez mais difícil de sair de tudo isso. Mas isso não é impossível. Fica mais difícil, certo? Então, eu acredito que aqui eu peguei para vocês aquilo que é o funcionamento desse processo, né? O funcionamento desse processo que dispara o desejo de continuar vendo mais pornografia, e falei um pouco ali de como isso inicia um processo de vício. Nas próximas aulas, nós vamos tratar disso com um pouco mais de profundidade, e aí pegando alguns pontos específicos, algumas características específicas desse vício, desse hábito que você adquire através da pornografia. Tá bom? Eu agradeço muito. Aí embaixo do vídeo vai ficar uma chave de Pix, que você pode fazer uma doação de qualquer valor para ajudar esse projeto. Se você tem o vício da pornografia, ou se você, o seu esposo tem, ou a sua esposa tem, e você quer ajudá-lo,
você pode me consultar diretamente para que a gente não fique numa coisa tão genérica e vá trabalhando aquilo que é específico do que você está vivendo, né? E eu estou à sua disposição aí para também dar formações. Às vezes você tem a sua igreja, tem o seu grupo de jovens, e você quer passar essa informação para os jovens, ou mesmo para os casais, porque tem casal sofrendo com isso. Basta entrar em contato e a gente acerta tudo isso, tá bom? Agradeço você ter ficado até agora e muito obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.